Continuando com os estudos da doutrina de salvação, hoje veremos a doutrina da predestinação e eleição. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o pleno plácito de sua vontade. A verdade prática é que, segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Poucas doutrinas das Escrituras são tão mal entendidas quanto essas duas doutrinas, mas a Escritura as apresenta numa simplicidade relativa, porque então elas são tão mal entendidas. A verdade é que essas doutrinas atacam a própria raiz do orgulho e vaidade do homem, e quando são entendidas e aceitas de modo correto, não deixam absolutamente nenhum espaço para o homem se regozijar ou se orgulhar em seus próprios feitos e realizações. Por esse motivo, o homem, em seu orgulho e vaidade natural, as rejeita ou as modifica tanto a ponto de torná-las aceitáveis à sua mente orgulhosa. Acerca da eleição, Abraham Boff disse: essa doutrina põe um machado na raiz de toda excelência moral da qual nos gloriamos. Essa doutrina, em suas consequências naturais, destrói todo o subterfúgio do orgulho humano, já que não deixa nenhuma sombra de diferença entre um homem e o outro. O motivo por que Deus deveria estimar e salvar esta pessoa, em vez daquela, mas ensina a todos os que sabem e todos os que o adotam a descansar nesta frase: sim, ó Pai, porque assim te aprouve, reduzindo o assunto todo à graça divina e à soberania divina. Alguns rejeitam as doutrinas dos decretos de Deus completamente, dizendo que não seria justo no caráter de Deus oferecer decretos predeterminados quanto ao que virá de ocorrer no tempo. Contudo, Charles Haddon Spurgeon, num sermão sobre Efésios capítulo 1, versículo 5, respondeu bem a esta questão ao dizer: é ao mesmo tempo uma doutrina das Escrituras e do bom senso que tudo que Deus faz no tempo Ele predestinou fazer na eternidade. Alguns homens criticam a predestinação divina e desafiam a justiça dos decretos eternos. J. M. Predenton bem sabiamente diz que Deus começa com a eleição, mas o homem não pode, ele deve começar com o chamado, e quando confirmado seu chamado, confirma-se a eleição. O chamado é a única prova real da eleição. Ao estudar essas doutrinas, deve-se reconhecer que essas doutrinas são bem profundas, quase impenetráveis, e por esse motivo, só podemos nos apegar aos ensinos das Escrituras, e não ousamos ir além deles, pois em nada a mente humana é menos preparada para raciocinar do que ao lidar com as doutrinas da predestinação e eleição. Mostrei que é impossível rejeitarmos uma dessas duas grandes verdades, mas a fé tem de vir ao nosso auxílio, ensinando-nos a descansar, sem duvidar, na veracidade de Deus, fazendo-nos lembrar que as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Charles Haddon Spurgeon, num sermão sobre 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 e 14, semelhantemente diz dessa doutrina: não está aqui nas Escrituras? E não é o teu dever de prostrar diante delas? E humildemente reconhecer o que tu não entendes? Recebendo-as como uma verdade, ainda que não entendas seu sentido? Não tentarei provar a justiça de Deus, ao ter assim eleito uns e deixado outros? Não me cabe justificar, meu mestre. Ele falará por si. Ele assim o faz. Mas o homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que o formou? Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro,
para da mesma forma fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Como seria tolo esperarmos que uma xícara de chá caiba o oceano? Assim também seria tolo esperarmos poder entender inteiramente as grandes obras e propósitos do Todo-Poderoso. E é apenas jactância imensa que fará da nossa própria ignorância a base para rejeitar o que as Escrituras apresentam como verdade. Espero lidar com esse assunto de um modo que não seja exaustivo. Quero apenas observar 3 coisas principais acerca desta doutrina e confiar que o Espírito de Deus guiará nosso entendimento, na verdade, à medida que estudamos. Ambas dessas doutrinas serão consideradas juntas, pois muitas vezes se trata a eleição como um ramo da predestinação, e em outras vezes como equivalente à predestinação. Na teologia protestante, a eleição é considerada como um dos elementos da predestinação, em que Deus escolhe alguns indivíduos para serem salvos, previamente, desde a fundação de tudo, antes mesmo do homem pecar. Os eleitos receberão misericórdia, e aqueles que não foram eleitos receberão a justiça ou ira de Deus. No calvinismo, esta eleição é chamada de incondicional, pois a sua escolha para salvar alguém não depende de qualquer coisa inerente à pessoa, de qualquer ato que a pessoa realize ou crença que a pessoa exerça. Com efeito, segundo a doutrina da depravação total, o primeiro dos 5 pontos do calvinismo, a influência do pecado foi tão grande no indivíduo que ninguém está disposto ou é capaz de vir ou seguir a Deus, se Deus primeiro não regenerar o coração dessa pessoa, a fim de dar-lhe a capacidade de amá-lo. Assim, a escolha na eleição é baseada exclusivamente na vontade soberana de Deus, e não mediante as ações previstas do homem. Se assemelha bastante com o mormonismo, onde o homem não tem participação no ato da salvação, dependendo todo o esforço só de Deus. A posição reformada é combatida pela doutrina arminiana da eleição condicional, na qual a escolha de Deus para salvar uma pessoa é condicionada ao conhecimento divino dos eventos futuros, que alguns indivíduos exerceriam a fé e a confiança em resposta à oferta de salvação de Deus. I love you more than words could say. When you're sleeping